Boa noite, pessoal. Eu sou a Tati, eu sou da Medicina da Unicamp, sou coordenadora da LA1. E hoje nós temos a nossa segunda aula da Superliga sobre linfomas, que vai ser ministrada pelo professor Carmo. Ele é médico pela Unicamp, docente da disciplina de hematologia e hemoterapia, doutor em medicina interna com concentração em hematologia, pós-doutorado na Universidade de Genova, Itália, e professor titular em clínica médica. Ele tem atuação em hematologia, especialidade em linfomas malignos e leucemia mieloide crônica e transplante de medula óssea. Queria só avisar que a gente vai mandar o form de presença no final da aula para a LA1, eu acredito que para as outras ligas também. E gostaria desde já de agradecer a presença do professor, a disponibilidade e de todo mundo que está aqui. Boa aula e obrigada, professor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Liga, ou as ligas, né? São várias, são pelo menos 3 ligas que estão aqui conosco hoje, e o convite do Pedro, da Tatiane, de estar conversando um pouquinho com vocês. Agradecer à Sociedade de Medicina e Cirurgia, a doutora Fátima, super amiga, lembrar que eu, claro que não sou sócio fundador, né? Mas eu sou fundador do departamento de hematologia dentro da Sociedade de Medicina e Cirurgia, sou sócio honorário aí da sociedade e tenho um enorme amizade e respeito pelo trabalho que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas faz pela sociedade, não só pelo médico, mas também pela sociedade. Hoje nós vamos falar de linfomas e eu combinei com a Tatiane e combinei também com o Pedro que nós vamos dividir essa apresentação em 2 apresentações. Nós vamos falar, né, hoje alguma coisa geral sobre os linfomas, depois vamos falar sobre o linfoma de Hodgkin e depois vamos falar sobre os linfomas não Hodgkin indolentes. Mas vamos deixar para o próximo dia 29 de junho os linfomas agressivos, o linfoma da zona do manto, linfomas T, e vamos falar um pouquinho de PET, a visão do clínico, do hematologista a respeito do PET-CT, que em grande parte mudou muita coisa que a gente faz hoje em termos clínicos nesse grupo de linfomas. É um assunto extenso, vocês vão ver que nós vamos falar um pedacinho do assunto, mas é um assunto muito extenso e talvez seja uma das áreas mais emergentes dentro da oncologia. Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês. Então, a primeira informação importante que eu quero dar, esse slide é muito antigo, ele é da década de 90, mas ele não mudou na essência do que eu quero mostrar. Os primeiros relatos que tentaram organizar os linfomas são da década de 30, na verdade, 1933. E o que esse gráfico está mostrando? Que tanto no sexo masculino como no sexo feminino, e vejam que há uma discreta predominância por 100 mil habitantes no sexo masculino, os linfomas crescem em torno de 3 a 4% sobre o crescimento populacional. Eu sempre costumo dizer que o sistema linfóide ele é um hardware velho num software novo. O processo de urbanização, envelhecimento e toda a forma com que nós vivemos hoje em dia tem feito com que vamos chamar entre aspas, os defeitos do sistema imune fiquem cada vez mais evidentes, inclusive as suas próprias neoplasias. Então, o crescimento dos linfomas é enorme. No início do século passado, os linfomas eram raros. Vocês vão ver que muito tempo se passou para que muitas coisas fossem descritas e hoje vocês vão ver que estão entre os 5, 6 tumores mais frequentes da humanidade. E eu diria que junto com melanoma maligno e câncer de pulmão da mulher, muito ligado a um período onde a liberalização da mulher, com o hábito de fumar, infelizmente,
trouxe o câncer de pulmão, que não era comum na mulher e passou a ser. Então, melanoma, câncer de pulmão na mulher e os linfomas, ou vamos chamar aí das linfoproliferações, tem uma delas que eu não vou falar, que é o mieloma múltiplo, a gente pode combinar um dia só para falar de mieloma, são as doenças mais emergentes no mundo. Aqui é uma foto de uma criança com uma grande massa cervical, apenas para lembrar que os linfonodos, eles são, sem dúvida nenhuma, os tecidos e os órgãos mais acometidos pelos linfomas, mas não exclusivamente. Bom, como qualquer neoplasia, a detecção precoce dos linfomas é importante. Então, é importante pensar em linfoma. Então, é fundamental para o êxito do tratamento. Desde a década de 70, que se utiliza um estadiamento, que é de uma cidade americana chamada Ann Arbor, e que se manteve até os dias de hoje e que mede nada mais do que a extensão da doença. Os sintomas dos linfomas podem ser semelhantes ao de muitas outras doenças, principalmente as doenças inflamatórias. Então, é muito comum nos linfomas você ter febre, você ter prurido, você ter calafrios, você ter sudorese noturna, com sudorese que molha a roupa. Enfim, são sintomas comuns a muitas doenças inflamatórias ou infecciosas. São doenças pouco conhecidas pela população. Na verdade, o ano passado, o Datafolha mostrou um levantamento que apenas 49% da população já ouviu falar de linfoma, não quer dizer que conheça linfoma. E os linfomas não Hodgkin são cerca de 90% dos linfomas. Então, linfoma de Hodgkin, que era mais ou menos 50% dos linfomas no início do século passado, hoje ele é da ordem de 10%, um pouco mais, de todos os linfomas. Portanto, toda aquela curva que eu mostrei no primeiro slide está muito ligado ao crescimento dos chamados linfomas não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin são cânceres, na verdade, todos são do sistema linfático. Os não Hodgkin são o quinto câncer mais comum nas mulheres e o sexto nos homens, apesar de ser discretamente mais frequente no sexo masculino, mas a existência do câncer de mama puxa muito a questão da frequência nas mulheres. Existem diversos tipos de linfoma não Hodgkin, podem ocorrer em linfonodos ou qualquer localização do sistema linfático e pode surgir em qualquer localização do organismo. Nós temos que lembrar que o sistema imunológico, o sistema imune, que é o causador dessas neoplasias, ele é presente em todos os órgãos e tecidos, né? É o nosso tecido de vigilância e o nosso tecido de reparação. Então, seja ele organizado como linfonodo, como baço, ou simplesmente um tecido esparso, como existe em todos os órgãos e tecidos, o sistema linfóide está presente em todo o organismo e, portanto, os linfomas, principalmente os linfomas não Hodgkin, podem ocorrer em qualquer órgão ou tecido. 10 a 15% dos linfomas não Hodgkin são extranodais, são linfomas que estão fora do sistema linfóide mais conhecido, mais habitual. A incidência dos linfomas ela é variável de acordo com as várias populações e é variável de acordo com os vários registros de base populacional. Mas vocês vejam que aqui essa proporção de 5 casos por 100 mil habitantes por ano provavelmente não é real. Provavelmente ele está subestimado. Vejo que nos Estados Unidos é 22 por 100 mil habitantes, na Inglaterra em torno de 23, na França 21 e assim por diante. Eu creio que o nosso número pode não ser igual ao do hemisfério norte, mas não é tão inferior assim,
provavelmente temos problema de registros que perde isso. Eu exerci o cargo de secretário de saúde até há pouco tempo e a gente resgatou o registro de base populacional de Campinas e uma das recomendações aos técnicos e aos monitores que foram atrás dos casos é que visitassem também os laboratórios de citometria, de citomorfologia, além dos laboratórios de anatomia patológica, para não deixar escapar os tumores hematológicos, porque alguns deles você vai pegar em outros ambientes que não o laboratório de patologia. Bom, vamos falar do linfoma de Hodgkin, em primeiro lugar. O linfoma de Hodgkin, em Londres, tem museu de tudo, né? E um dos museus que tem em Londres é o Museu do Hodgkin. A primeira descrição do Hodgkin foi uma descrição de 5 casos, sendo que 3 casos ele acertou e 2 casos ele errou. Um era uma sarcoidose, um era uma tuberculose, e 3 casos realmente confirmaram que era um linfoma. E o Thomas Hodgkin foi quem descreveu isso ainda no século XIX, não é? Essa é a primeira descrição, e ele não sabia bem, ele chamou isso de glândulas absorventes e do baço também. Então, vocês vão ver que essa história do linfoma de Hodgkin levou muitos anos, séculos, para se confirmar que o linfoma de Hodgkin era realmente uma neoplasia. Por um período grande de tempo, não se teve essa certeza. Por que não se teve essa certeza? Por que existe esse enigma por aproximadamente 160 anos? Será que a doença de Hodgkin, era assim que era chamada, doença de Hodgkin, será um quadro infeccioso? Será um tumor? Será uma inflamação? Aqui vocês têm, eu vou falar daqui a pouco melhor, vocês têm essa célula multinucleada, que é a célula patognomônica do linfoma de Hodgkin, que é a chamada célula de Reed-Steinberg. O que é diferente no linfoma de Hodgkin é que a célula neoplásica, que é a célula de Reed-Steinberg, ela é minoritária no ambiente do linfonodo. Se vocês olharem bem esse linfonodo, o grande predomínio nesse linfonodo, aqui está a célula de Reed, e aqui você tem alguns eosinófilos, você tem linfócitos distribuídos por toda a lâmina. Então, vocês vejam que, num contexto grande, nesse campo aqui, você tem uma célula diagnóstica e todas as outras são células inflamatórias. Aqui está um pouquinho pequeno, mas durante muitos anos, décadas, e eu diria que até muito próximo, até a década de 60, portanto, muito recentemente, as curvas eram absolutamente dramáticas de ruins. Então, você tem a curva da década de 40, depois no início da década de 60 e depois na segunda metade da década de 60, mostrando um prognóstico muito ruim do linfoma de Hodgkin. Uma outra coisa muito característica é a presença do vírus de Epstein-Barr. O vírus de Epstein-Barr ele tem uma característica que praticamente esse vírus ele é um pouco comensal com o ser humano. Eu diria que o vírus de Epstein-Barr praticamente faz parte do nosso genoma, ele convive conosco. E ele convive, em grande parte, sem causar nenhum dano, sem causar nenhum problema, mas ele pode causar doenças como estão relacionadas aqui, a mononucleose infecciosa, o linfoma de Burkitt africano, o câncer nasofaríngeo na Ásia, o nosso linfoma de Hodgkin, câncer gástrico e assim por diante. Então, o vírus EB, ele é provavelmente um dos agentes envolvidos no linfoma de Hodgkin. Mas, curiosamente, ele é muito mais envolvido em países do terceiro mundo e muito mais envolvido num tipo histológico chamado celularidade mista, muito menos nos tipos de esclerose nodular. Nós fizemos um estudo onde a gente recuperou
e por hibridização in situ, nós analisamos blocos de linfoma de Hodgkin, isso está publicado no Scientific Reports, desde a década de 50. Então, nós recuperamos a Unicamp não existia ainda, nem a faculdade da PUC, a Unicamp entrou depois que ela passou a existir na década de 60, mas a gente recuperou blocos do AC Camargo e do HC e avaliamos a evolução do EB-vírus ao longo desses anos, dessas décadas. E o que nós vimos é que houve uma mudança no padrão brasileiro. O Brasil passou, pelo menos São Paulo, onde nós estudamos, passou a ter um padrão mais de primeiro mundo, quer dizer, mais esclerose nodular, menos celularidade mista e menos EB-vírus nos blocos estudados. Isso foi um estudo hercúleo, foi uma tese de doutorado que analisou milhares de blocos, não é exagero, foram mais de 2.500 blocos que foram recortados, foram feitos o FISH, a hibridização in situ, e a gente publicou uma mudança no padrão do linfoma de Hodgkin, que acompanhou, curiosamente, uma mudança no padrão da nossa sociedade, com maior industrialização, semelhante ao dos países do primeiro mundo. Então, o papel do linfoma, do vírus de Epstein-Barr, ele provavelmente ele é um dos agentes, porque ele se encontra no genoma da célula de Reed-Steinberg, mas ele se encontra mais nos padrões de celularidade mista, em até 70%, tanto em adulto como em crianças, e muito menos no padrão de esclerose nodular. Portanto, ele faz parte do genoma da célula tumoral, mas nos padrões histológicos mais agressivos e que têm pior evolução, e mais o que predomina nos países em desenvolvimento ou nos países mais pobres do mundo. Outro mistério do linfoma de Hodgkin, né? O que é essa célula de Reed-Steinberg? O mistério dessas células gigantes poliploides. Né? Nós temos muito poucas células poliploides no organismo, naturalmente. Você tem o megacariócito, por exemplo, que produz plaqueta, ele é uma célula naturalmente 4N, 8N, etc. Mas, de maneira natural, as células poliploides não costumam existir. E essa célula de Reed-Steinberg, que está aqui colocado, que tem, se vocês olharem bem, eu sempre dizia que a célula de Reed-Steinberg parecia o Horácio, aquele personagem da Mônica. E aqui você tem um nucleolo bem vermelho, outro nucleolo, você tem uma cromatina adensada na periferia, aqui está o núcleo, não é? E a célula grande que circunda tudo isso daqui, e do lado aqui você tem alguns eosinófilos. Lembrar que o eosinófilo não é uma célula que você vê dentro do linfonodo em situação normal. Aqui tem outra célula de Reed, aqui tem uma célula mononuclear, que é chamada de célula de Hodgkin. Se você só achar a célula mononuclear, isso não caracteriza linfoma de Hodgkin. Você precisa achar a célula multinucleada, que é a célula de Reed-Steinberg. Bom, em 1832 foi aquela primeira descrição que eu falei para vocês. Passados 70 anos, um alemão chamado Carl Steinberg descreveu essas células de Steinberg. E no começo do século passado, uma pesquisadora americana, Dorothy Reed, também descreveu essas células, e aí resolveram nominar essa célula como célula de Reed, Dorothy Reed Steinberg, Carl Steinberg. Passados mais 70 anos, que elegantes estudos in vitro feitos pelo grupo alemão, chefiado pelo Dr. Volksdiehl, conseguiram fazer as primeiras culturas dessas células. Até então, não tinha se conseguido cultivar essa célula. E, em 1981, se confirmou, o mesmo grupo alemão, que essa célula era neoplásica, que tinha um marcador constante, que é o antígeno de anti-CD30, o Ki67, que é um marcador de proliferação. Enfim, depois de
praticamente 140, 150 anos, há muito pouco tempo. Em 1978 eu já era formado, eu sou docente da Unicamp desde 1979, então vocês vejam que a publicação que confirmou que Hodgkin era linfoma foi em 1978, que é quando conseguiram isolar e determinar a clonalidade da célula. Aqui são alguns dados da doutora Dorothy Reed, isso é um desenho feito por ela, aqui estão os eosinófilos, as células de Reed-Sternberg, na verdade, como aqui, e ela descrevia a célula da seguinte maneira: ou é uma doença inflamatória fatal, induzida por um vírus. Lembrar que no início do século passado não se conhecia o vírus. Durante a gripe espanhola, não se conhecia vírus. Se falava vírus, quer dizer que não existe, não se vê nada. É vazio a tradução. Então, esse vírus induzido somos nós que estamos dizendo. Porque na época não se conhecia. O menor micro-organismo conhecido no início do século passado eram as bactérias, que eram possíveis de serem vistas. Os vírus, como são estruturas exclusivamente intracelulares, eles não são vistos. E a doutora Dorothy também falava que talvez fosse um real linfoma, uma doença neoplásica. E ela ficou obscura até a publicação desse trabalho que eu acabei de falar, que foi em 1994. Então, em 78 foram feitos esses estudos elegantes, aí em 94 é que foi publicado esse trabalho. A doutora Dorothy Reed dizia que se pode pensar que a doença de Hodgkin tenha um comportamento de crescimento maligno, mas os estudos podem mostrar uma similaridade também com doenças inflamatórias, com processos inflamatórios. Isso foi falado em 1902. Aqui um longo caminho até se definir a linhagem, e é um linfócito B. Na verdade, a célula de Reed-Sternberg é um linfócito B. Aqui tem um quadro mais florido, né, com muitas células diagnósticas. Casos assim são fáceis de serem reconhecidos pelo patologista. Mas, às vezes, o patologista precisa recortar um linfonodo, como você corta um salame em vários, para você achar a célula de Reed. Particularmente naqueles casos que tem predominância linfocitária, ou mesmo na esclerose nodular. Às vezes você tem todo o padrão da esclerose nodular, como o nome já diz, esclerose do linfonodo, presença de nodulações, etc., e você não consegue achar, você precisa ir cortando até a hora que você acha. Então, os problemas para estudar a célula de Reed é que elas são escassas e são muito frágeis, então, difíceis de serem cultivadas in vitro, né? Bom, o que aconteceu com o linfoma de Hodgkin é que, muito provavelmente, foi a doença que teve a maior evolução, juntamente com a leucemia linfoblástica da infância. Hoje, a taxa de cura para os linfomas de Hodgkin é invariavelmente superior a 80%, em alguns lugares até 90%. Mas, curiosamente, as pessoas que têm Hodgkin morrem por alguma outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Então, você tem, pela doença e por eventuais recaídas, que podem ser salvos, não é? Curvas muito boas, mas os doentes acabam falecendo. Eu vou falar um pouco daqui a pouco. Aqui são algumas experiências acumuladas, aqui é o do MD Anderson, de Houston, entre 1944 e 2004, 2.700 casos. Vejo como as curvas de sobrevida foram melhorando ao longo do tempo, né? Essa azul é de 1944, depois 55, 65, 75, 85, 95. Aqui estabiliza em torno de 90% as curvas a partir da segunda metade da década de 80.
Aqui é do Sloan Kettering Cancer Center, mostrando as curvas de sobrevida global. Aqui é a proporção dos que estão vivos. Vejo que depois de 25, 30 anos... Por que os doentes vivem tanto assim? Porque o linfoma de Hodgkin, ele é fundamentalmente uma doença de jovem. Você tem um pico de incidência que é bimodal, onde você tem uma maior moda entre 20 e 30 anos, e depois uma segunda moda bem mais baixa entre 50 e 60 anos. E a idade é um fator de mau prognóstico. Essa é uma representação muito importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui é o risco acumulado de recaída de linfoma, segundas neoplasias e eventos cardíacos. O que está em vermelho é recaída de linfoma de Hodgkin. Veja que a recaída do linfoma de Hodgkin está em torno de 10% e não acontece ao longo do tempo. Como a doença predominantemente no jovem, eles vão viver muito. Eu digo, uma expectativa de vida para mim, com 70 anos, de 10 anos, bom, é bom. Agora, uma expectativa de vida para uma pessoa de 20 anos, 25 anos, de 10 anos, é muito ruim. Então, vocês vejam que os doentes com linfoma de Hodgkin, eles acabam morrendo ou por segundas neoplasias, vejo que 30 anos depois, 1/3 praticamente dos pacientes tem segundas neoplasias. Ou eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares que devem estar associados fundamentalmente à radioterapia e ao uso de antracíclicos, muito comum no tratamento dessa doença, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, vamos falar um pouquinho dos tratamentos do linfoma de Hodgkin. Você tem os estadiamentos localizados, estádio 1 e 2, quer dizer, um linfonodo, uma região, ou um linfonodo, uma cadeia ou uma região anatômica acometida, não é? Que são os estádios localizados. Você tem estádios localizados favoráveis e desfavoráveis. Aqui eu pontuo o que é desfavorável. Então, pelo EORTC, o desfavorável é o paciente ter grande massa mediastinal, são tumores acima de 10 centímetros, elevada velocidade de hemossedimentação, número de regiões nodais igual ou superior a 4 e idade superior a 50 anos. Este grupo conceitua desfavorável quando o estadio é 1 e 2 e esses marcadores. Já o grupo alemão, ele considera desfavorável a massa mediastinal, isso é importante, a elevação da velocidade de hemossedimentação, aqui eles sensibilizam um pouco, diminuindo o número de regiões nodais para 3 ou mais do que 3, e a presença de doença extranodal, quer dizer, a doença visceral. Então, o acometimento do pulmão, o acometimento do fígado, o acometimento de outros órgãos ou tecidos são de mau prognóstico na conceituação do grupo alemão. Bom, uma coisa importante é que os casos localizados, esse é um estudo muito importante alemão do Dr. Andreas Engert, que foi publicado há cerca de 10 anos, e ele comparou várias situações de casos localizados e com tratamentos variados. Então, aqui você tem o tratamento com quimioterapia, 4 ciclos versus 2 ciclos. Nenhuma diferença neste grupo de pacientes. Aqui, irradiação, 30 grays, ou 3.000 centigrays, ou rads, como se falava antigamente, e 20 grays, ou 2.000 rads, ou 2.000 centigrays, mostrando também nenhuma diferença. Depois, nesse grupo, que comparou 4 ciclos
de ABVD com 30 grays e 2 ciclos de ABVD. ABVD é Adria, Bleu, Vincristina, dexametasona. É um esquema que é padrão no mundo inteiro. Talvez só os alemães não usem o ABVD como sendo a sua estratégia padrão. Mas é um esquema italiano e que é usado no mundo inteiro. Então, o que nós estamos aprendendo ao longo do tempo é que menos é mais em linfoma de Hodgkin. Se você fizer mais tratamento, você não compromete a sobrevida do teu paciente, mas você aumenta o risco de segundas neoplasias e de infartos ou doenças coronarianas ou doenças cardíacas. Aqui são as opções de tratamento nos estádios localizados, estádio 1 e 2. Então, o estado da arte um pouco hoje é, se é favorável, e está lá o que é favorável, é não ter doença de grande massa, poucas localizações, não ter doença bulk, etc. 2 ABVDs e radiação involved field, campos envolvidos. E a radioterapia é outra coisa que tem evoluído muito na oncologia. Certamente a Liga vai combinar com algum radioterapeuta para conversar, e vocês vão ver que as radioterapias conformacionais mais modernas, elas protegem muito os tecidos adjacentes, e com isso você tem muito menos efeitos adversos de longo prazo. A radioterapia é uma potente arma para o tratamento do linfoma de Hodgkin. O primeiro tratamento foi só com radioterapia. Mas a radioterapia, como eu digo, é um canhão de uma bala só. Tudo que tiver que fazer de estrago, faz, e não depende de você acumular dose no futuro. Se você fizer no futuro, claro, vai somar a toxicidade, mas a toxicidade do primeiro tiro vai continuar. Pacientes com casos desfavoráveis, você deve, aliás, ampliar a quimioterapia e, eventualmente, ampliar a área de radiação, principalmente se for doença de grande massa. Se for um estádio 2 com grande massa, alguns autores até consideram a grande massa mau prognóstico como fator individual. Então, nesses casos de grande massa, quimioterapia mais prolongada, com radioterapia um pouco mais intensa, com 30 grays. Ou, no caso, principalmente no grupo alemão, eles usam esse programa chamado BACOP. Existe um BACOP escalonado, que é um BACOP onde você aumenta a dose a partir do segundo ciclo. E mais ABVD, mais radioterapia. Em alguns casos especiais, você pode, e isso tem sido uma tendência, eu vou falar um pouco, quando falar de PET, eu vou falar um pouco sobre terapias guiadas pelo PET. Então, em algumas situações, a gente se guia pelo PET, CT, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Bom, aqui são várias situações. O ABVD, que é essa linha mais laranja, depois o ABV, quer dizer, sem a dexametasona, que é essa linha roxa, o AVD, que não usa a Bleu, e o AV, que usa só antracíclico e vincristina. Vejam que a combinação mais eficiente, sem dúvida, é a combinação com 4 drogas, e essa tem sido o padrão utilizado no mundo inteiro do uso com o uso de corticoide, O problema maior é que, às vezes, a gente não tem a Bleu. Aqui no Brasil, de vez em quando, algumas dessas drogas ficam faltando. O grupo anterior é um tempo livre de falência, e aqui a sobrevida global. Vejo que a sobrevida global muda muito pouco, praticamente não tem diferença estatisticamente significante. Você vai ter mais recidiva e, portanto, você tem que salvar mais gente quando você trata com menor quantidade de remédio. Esse estudo RAPID, que é o esquema para estádios localizados, não bulk e sem sintomas B,
Sintomas B, febre, emagrecimento de mais de 10% do peso corporal, prurido, um prurido terrível, prurido que tem pacientes que às vezes se coçam com um garfo, tamanha o incômodo do prurido, não é? Então, febre, emagrecimento de 10%, sem uma causa aparente, claro, não está fazendo regime, nada. O prurido importante. Você usa 3 ciclos do ABVD, PET, e define através do PET. Se o PET continuar positivo, irradia e mais quimioterapia. Se o PET já for negativo, esse estudo randomizou só radioterapia e nada, não fazer nada. Essa é a classificação do PET, que vocês vão ver muito na vida profissional de vocês. Essa é a forma com que nós comparamos o PET para ser positivo, não é? Esse é o score de Deville, o critério de Deville, que é de 1 a 5. O 1 é não ter captação, o 2 é captação menor que o mediastino, o 3 ele sempre cai numa zona cinza, ele tem uma captação que é maior do que o do mediastino, mas menor do que o do fígado, menor ou igual ao do fígado. Isso os médicos da medicina nuclear é que fazem, obviamente, essa avaliação para nós. O 4 já é positivo, é uma captação moderada, maior do que a do fígado, em qualquer local. E o 5 não deixa dúvida nenhuma. A gente costuma dizer que o SUV acima de 10 é inquestionavelmente... O SUV não é a escala de Deville. O SUV é quanto capta. Então, tem uma escala que, acima de 10, é praticamente patognomônico de linfoma. Abaixo de 10 e acima de 5, suspeito. E abaixo de 5 pode ser inflamatório. Muitas doenças inflamatórias dão um SUV indeterminado. Bom, aqui é a sobrevida livre de progressão em pacientes randomizados, guiados pelo PET, Intention to Treat. Intention to Treat quer dizer, no dia em que eu ponho o paciente no estudo, eu já sei para que lado ele vai ter que ir. E vejam que não houve diferença estatística aqui nesse estudo, em 3 anos, nenhuma diferença estatística. Aqui realmente não tem diferença nenhuma, aqui tem uma tendência a favor da irradiação em campo envolvido. Não é? Uma tendência, mas não é confirmatório. Bom, quando nós vamos para os estágios avançados, aí muda tudo. Aqui nós temos que jogar com quimioterapia. O primeiro esquema, que foi o MOP, eu estudava medicina na década de 70 e esse foi o primeiro estudo do grupo de Stanford com a mostarda nitrogenada. Isso daqui é uma arma química, a mostarda nitrogenada. Vocês ouviram falar há pouco tempo do atentado do gás mostarda numa estação de metrô do Japão. O gás mostarda é essa mostarda aqui, que é a base dos alquilantes, a ciclofosfamida e outras drogas. Essa droga aqui, ela era muito eficiente, a gente não usa mais. Mas o doente, você falava mostarda nitrogenada, ele começava a vomitar. E lembrar que nessa época não existiam esses antieméticos potentes como nós temos hoje. Né? Então, o MOP, ele trouxe um grande avanço nos resultados, mas com grande incômodo e grande intolerância. Depois tem um estudo com MOP-ABVD, aqui para não ter briga entre os americanos e os italianos, fizeram um esquema híbrido, mas ele é absolutamente igual ao ABVD. Então, hoje, e se mantém até hoje, é muito importante dizer isso, o ABVD é o esquema mais popular e mais usado no mundo inteiro. Mesmo os alemães que desenvolveram o BACOP
standard, o escalonado, ou não escalonado, escalonado, o ABVD ainda é um esquema extremamente ativo e importante para o linfoma de Hodgkin. No passado, teve um programa desenvolvido pelos americanos chamado Stanford 5. Esse Stanford 5 era um programa semanal de quimioterapia. Vejam que não há nenhuma diferença em relação ao ABVD. O Stanford 5 foi abandonado por dificuldade de manejo mesmo. A tolerância era muito difícil, tomar quimioterapia toda semana, muitos efeitos adversos. Então, apesar de eficiente, o Stanford 5 foi abandonado, mesmo sendo absolutamente igual em termos de resultados ao clássico ABVD. E aqui, os estudos alemães. Aqui é um estudo publicado há cerca de 10 anos pelo grupo alemão, comparando o ABVD com o Biacop. Vocês veem que existe alguma vantagem em termos de sobrevida livre de progressão para o Biacop, sobrevida livre de eventos, mas não há nenhuma diferença em relação à sobrevida global. O grande problema do Biacop, particularmente o Biacop escalonado, é que você precisa de estrutura hospitalar. Muitos pacientes internam por neutropenia febril, você precisa ter fator de crescimento, então você precisa ter vaga em hospital, você precisa ter fator de crescimento, e muitos desses pacientes acabam tendo que internar e tomar antibiótico, e isso aumenta muito, além da toxicidade, o custo muito maior, e o sofrimento dos pacientes também muito maior. Então, em conclusão, os casos avançados de Hodgkin, hoje o padrão é o uso do ABVD por 6 ciclos. Se o doente obtém remissão completa, nada. Se obtém remissão parcial clínica, mas o PET é negativo, também nada, só observa. Se obtém remissão parcial e o PET é positivo, o ideal é você biopsiar essa lesão residual e, se ela for positiva, transplante. Ainda o transplante autólogo é a melhor terapêutica de resgate para esses pacientes. E em casos especiais, onde existe um resíduo localizado de fácil irradiação, você pode fazer irradiação e monitorar com PET, e se a doença eventualmente progredir em outro local, você vai para o transplante de medula. Então, o transplante de medula óssea autólogo é a melhor terapêutica na nossa realidade. Pode ser que no futuro, quando vocês façam oncologia ou hematologia, pode ser que novas drogas cheguem e vocês não façam o transplante como resgate, mas hoje ele é o resgate. Bom, falamos de Hodgkin, vamos começar um pouco falando dos não Hodgkin. Eu queria dizer uma brincadeirinha. Nós sempre dizemos que existem 3 verdades da vida, não é? A primeira verdade é que nós vamos morrer, todos. A segunda verdade é que todos vão pagar imposto de renda. E terceira verdade é que a classificação de linfomas vai mudar. Dependendo de quando você vê, de quando você estuda, o artigo de quando você lê, os nomes mudam e assim por diante. Hoje nós temos mais de 60 tipos de linfomas não Hodgkin. Só os linfomas T, que são raríssimos, você tem mais de 18, acho que são 18 tipos, nos linfomas T que não chegam a 10%. Então, o conhecimento biológico ele vai crescendo, e vai trazendo para nós dificuldades, para nós clínicos, dificuldades. Então, vocês vejam que o linfoma mais frequente, aproximadamente 1/3 dos casos, um pouco mais de 1/3, é o linfoma difuso de grandes células, que eu vou falar semana que vem, dia 29. O segundo mais frequente é o linfoma folicular, que eu vou falar um pouquinho hoje, que é um linfoma indolente. Esse linfoma indolente junta com o linfoma da zona marginal,
extranodal, nodal, linfoma linfocítico de pequena célula. Esse linfoma aqui, chamado linfoma da zona do manto, ele é o linfoma mais traiçoeiro que existe, porque ele parece indolente, linfoma de pequenas células, mas ele é muito agressivo, mas não porque ele seja inicialmente muito agressivo, é que ele tem muita recidiva resistente. Então, esse linfoma, chamado de mantle cell linfoma, eu vou falar semana que vem, é o único linfoma que nós usamos o transplante em primeira linha, independente da resposta, mesmo ele parecendo um linfoma indolente. Aí, para o lado de cá, você tem os mais raros, os linfomas T, que eu vou falar semana que vem, linfoma linfoblástico, que é raríssimo no adulto, tanto que os estudos são continentais para você ter alguma informação, linfoma de Burkitt, que no Brasil é muito associado ao vírus HIV, na África, como eu já falei, muito ligado ao vírus EB, né? Então, semana que vem eu vou falar um pouquinho desse lado aqui. Bom, aqui estão os linfomas indolentes. Esse é um estudo de Stanford, da década de 70 até o ano 2000. E aqui estão as sobrevidas. Vocês vejam que os linfomas indolentes, eles são linfomas incuráveis. Continuam incuráveis até hoje, melhoraram, mas continuam incuráveis. Mas a gente veio melhorando. Então, vocês veem, essa curva é da década de 70, essa curva é da década de 80 e essa curva é da década de 90 até o ano 2000, com enorme melhoria. Esses dados são de Stanford. Esses dados são europeus. E o que é que você vê? Uma melhoria progressiva dos casos, aqui está o número de casos, as sobrevidas em 5 anos, chegando a 90% no início do século, não é? E melhorando 10 anos, em 15 anos, etc. Então, nós estamos melhorando. Não é? Nos últimos 25 anos, apesar da doença continuar incurável, nós estamos melhorando e muito possivelmente alguns casos vão curar e talvez no futuro um número maior de casos vão curar. Nós temos que levar muitos parâmetros em consideração quando nós falamos de linfomas de baixo grau de malignidade ou de linfomas indolentes. Nós temos que levar em conta a idade do paciente, lembrar que são doenças que predominam em pessoas idosas. Nós temos que avaliar o performance status da paciente. Existem marcadores importantíssimos de comorbidades. Se um dia a Liga quiser, eu posso falar um pouco de linfoma em idoso, que é um capítulo completamente à parte, onde as comorbidades são muito importantes. O desejo do paciente, às vezes o paciente quer curar, ele quer, e você tem que tentar explicar para ele o porquê que você não vai tratar naquele momento. Depois, é claro, os fatores biológicos, a histologia, o estadiamento clínico, os fatores prognósticos, que eu vou falar um pouquinho. Se for recidiva, quantas linhas terapêuticas o paciente já usou? Se já tratou com outras linhas terapêuticas, o que ele já usou? Ele já usou antracíclico? Cuidado com o coração em quem usa antracíclico. A cardiopatia associada aos antracíclicos, o coração é um órgão e a célula miocárdica é uma célula muito suscetível, é muito frágil à ação dos antracíclicos. Então, você tem que tomar muito cuidado com a dose acumulada de antracíclico. Os análogos da purina, fludarabina, bendamustina, etc., são drogas muito ativas, mas são drogas que se associam muito às segundas neoplasias. Não é? A resposta anterior foi boa, durou muito, o cara é jovem, tem doador, enfim. Todos esses parâmetros têm que ser considerados na hora que você vai estabelecer o que é que você vai fazer. E, curiosamente, os linfomas de baixo grau de malignidade, você pode ir desde o watch and wait, ou wait and see, quer dizer,
observar e esperar até transplante no mesmo grupo, passando aí pelo uso de agentes alquilantes e, eventualmente, irradiação, combinação quimioterapêutica com ou sem interferon. Hoje se usa muito pouco interferon, vocês vão entender por quê. Os análogos da purina, sozinhos ou em combinação com um alquilante, por exemplo. Isso trouxe um grande avanço, como eu vou mostrar, a introdução do rituximab, dos anticorpos monoclonais, o anti-CD20, que subiu um degrau importante nos resultados. Em relação ao linfoma folicular, eu tenho que alertar sobre algumas coisas. Primeiro, o linfoma folicular tem alta probabilidade de transformação. Em 10 anos, metade dos casos transformam para linfoma difuso de grande célula. Isso tem que ser considerado. A presença de sintomas ligados à doença, a presença de grandes massas, podendo causar problemas compressivos, sinal de progressão da doença, os gânglios cresceram, infiltrou demais a medula óssea, causando anemia, trombocitopenia, não relacionada ao tratamento, obviamente. Aumento de LDH e beta-2 microglobulina, eu vou mostrar para vocês, são marcadores de proliferação tumoral séricos muito bons, baratos e sensíveis, né? Bom, esse é um estudo internacional chamado estudo F2, que é um estudo com linfoma folicular. E aqui vocês vejam como nós evoluímos ao longo desse tempo aqui. Então, aqui está 1993 a 99, essa linha de baixo. Depois, de 86 a 92. Perdão, aqui é de 78 a 85, aqui de 86 a 92, aqui de 93 a 99, e essa é a curva mais recente dos anos 2000. Vejo que nós fomos melhorando em termos de sobrevida em linfoma folicular. Existe um índice um IPI, o International Prognostic Index para linfoma folicular. Isso daqui seria interessante vocês lerem, o FLIP, porque ele estratifica os linfomas foliculares, não dá tempo de eu falar de todos eles com esse detalhe, mas ele estratifica os linfomas foliculares em baixo risco, em alto risco e risco intermediário. E vejam que há uma importante diferença em termos de sobrevida global, mesmo vendo que muitos pacientes sobrevivem longos períodos, como 5 anos ou mais. Qual é o melhor endpoint? Eu sempre acho que o melhor endpoint para linfoma indolente é a sobrevida livre de progressão, porque os doentes vão viver muito. E as doenças vão progredindo e você vai tratando, né? Ele vai progredindo e você vai tratando. Então, a sobrevida global demora muito tempo para cair. A morte é tardia, ainda bem que a morte é tardia. Ao passo que as progressões não, elas vão aparecendo, né? O FLIP, ele foi publicado em 2005, como eu falei, depois ele foi validado com uma quantidade enorme de pessoas. E aqui tem uma coisa muito interessante que é bom vocês entenderem. Aqui é Ann Arbor, estadiamento de Ann Arbor, continua sendo válido, estádios 3 e 4. Lembrar que os linfomas indolentes têm uma alta tendência a ser mais difusos do que o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin ele é de progressão fundamentalmente nodal, ao passo que os linfomas não Hodgkin eles têm progressão sistêmica muito rápida e habitual. Então, é muito comum o estádio avançado. A beta-2 microglobulina, com um P muito significativo, aqui é a hazard ratio, mostrando o quanto cada marcador desse, a idade, um marcador, aqui são número de localizações no organismo.
a hemoglobina, perdão, aqui é a infiltração da medula óssea, aqui é número de nódulos acometidos, mais do que 4. Aqui é o tumor burden, o tamanho da massa tumoral, que pode ser quantificada, o número de localizações extranodais, os sintomas Bs, LDH e doença de grande massa. Esses marcadores que estão em vermelho, todos têm P significativo e têm importância prognóstica independente, sendo que o estadiamento e a beta 2 são os que têm maior força estatística, seguido pela infiltração da medula, hemoglobina e o tumor burden, e os outros também com as suas forças estatísticas. Então, vocês vejam que tem uma coisa escrita aqui, que o performance status não foi incluída no modelo. Por quê? Só 4% dos pacientes apresentam um performance status pobre. O que quer dizer que 96% dos doentes com linfomas indolentes não têm comprometimento do estado geral deles. Não é? É uma doença que evolui, que consome muito pouco os pacientes. Então, esse foi o modelo, e os vencedores do modelo foi a beta-2 microglobulina, a hemoglobina, a idade, a infiltração da medula óssea e o tumor burden, o tamanho da massa tumoral. Esses foram que, no modelo revisto do estudo F2, tem a maior importância prognóstica nos linfomas indolentes, principalmente no linfoma folicular. Então, isso daqui é um algoritmo para mostrar um pouco como nós devemos encaminhar. Fez a avaliação inicial, está tudo lá. Se a doença é localizada, e isso não é muito comum, você pode fazer irradiação em campo envolvido ou, eventualmente, estendido, se for mais do que 2 linfonodos. Se a doença for avançada, mas com baixo tumor burden, quantidade de tumor, curiosamente, você pode só observar. Se o indivíduo não tiver sinais de progressão clínica, quer dizer, não tiver febre, emagrecimento, prurido, adenovisceromegalia dolorosa, anemia, plaquetopenia, etc., você pode observar e tratar o teu doente na progressão, não comprometer a quimiosensibilidade. Se o que eu falei tiver baixo tumor burden, mas tiver sinais de progressão, tratar. Eu já vou falar de tratamento agora. E nos casos avançados com grande massa tumoral, sem dúvida tratar. Sem dúvida tratar. E o estado da arte para tratamento é o R-quimioterapia, rituximab quimioterapia. Eu vou passar rápido, são alguns slides históricos, onde você vê a era pré-rituximab. Então, aqui é fludarabina novantrone, ou mitoxantrone, versus CHOP. Esse V é vimblastina, mas, na verdade, eles são iguais ao CHOP. Aqui, fludarabina novantrone versus CHOP, em termos de sobrevida livre de falência. E aqui, vocês vão ver vários programas terapêuticos, um em seguida do outro, onde você compara historicamente o que se fazia antes do rituximab e depois do rituximab. Então, aqui é o FCM, fludarabina ciclonovantrone, ou mitoxantrone, versus rituximab, fludarabina, ciclofosfamida, mitoxantrone. Vejam, tudo que tiver rituximab daqui para frente, vocês vão ver que tem vantagem nos linfomas indolentes. Então, aqui é o RFCM versus FCM. Aqui, em termos de sobrevida global, nos linfomas foliculares e zona do manto, aqui, nessa época, o conhecimento biológico não era suficiente para separar a zona do manto. Hoje, ninguém faz mais isso, porque a zona do manto é um tumor diferente, é um linfoma diferente, que eu vou falar semana que vem. Mas aqui, em termos de sobrevida, vejo que a inclusão do rituximab muda a história. Aqui é o CHOP versus R-CHOP. Melhor, sem dúvida, para R-CHOP, em termos de remissão completa, de evolução
nesses pacientes aqui estão as curvas. O R-CHOP, em termos de tempo até a falência, melhor do que o CHOP. Aqui é o rituximab com novantrone, ciclofosfamida e prednisona. Grande vantagem para os esquemas com rituximab. Aqui é um programa muito usado no Brasil, porque ele é muito barato, muito simples e que tem boa evolução, ou tão boa quanto dos outros programas, que é o RCVP, o rituximab, ciclofosfamida, vincristina e prednisona. Vejam a enorme vantagem com a introdução do rituximab. Aqui são alguns dados brasileiros. Nós estudamos cerca de 1.634 casos. O folicular no Brasil foi em torno de 20% e a presença de EB-vírus em cerca de 9% só. E aqui vocês têm a influência do EB-vírus nos casos brasileiros. Esse é um dado brasileiro. Vocês vejam que a presença do EB-vírus confere ao linfoma folicular um péssimo prognóstico. Esse trabalho nós fizemos a semelhança do que fizemos com Hodgkin também, por hibridização in situ, e vocês vejam que o EB-vírus é um elemento que, na casuística brasileira, teve bastante influência negativa. Portanto, em resumo, linfoma folicular, estádio 1 e 2, você pode simplesmente observar ou esperar, ou tratar com radioterapia em campo envolvido, se for localizado e tiver acesso favorável com radioterapia. 3 e 4, rituximab e quimioterapia. Estádios avançados, você pode usar R-CHOP, RCVP, fludanovantrone ou, mais modernamente, a bendamustina. Mas a bendamustina ainda não é acessível no sistema público do Brasil. Há pouco tempo, o anti-CD20 passou a ser acessível. Então, hoje nós tratamos com rituximab mais alguma dessas drogas aqui. Existem estudos que usam o rituximab como manutenção, mostrando algum benefício, mas esse estudo caiu por terra na observação de 10 anos, onde essa vantagem aparente do rituximab com manutenção não se manteve. E a utilização de transplante, quimioterapia de alta dose e transplante autólogo, para casos muito especiais, muito agressivos, ou casos transformados, ou casos onde o paciente é jovem, suficiente e quer uma terapêutica um pouco mais agressiva, tentando se livrar. Lembrar que é difícil se livrar disso. Os linfomas indolentes não folicular têm coisas parecidas, como o watch and wait, novamente, a esplenectomia, se for um linfoma de zona marginal do baço, exclusivamente do baço, a esplenectomia pode dar longas remissões e tratamento de longo prazo, como acontece também na hairy cell leuquimia, que nós não vamos falar aqui. O rituximab sozinho, com manutenção por 2 anos, eu já falei, aparentemente trazia um benefício, mas os estudos de 10 anos mostraram que não traz esse benefício. E o RCVP, com manutenção também de 2 anos, também não confirma o benefício em longo prazo. Bom, existem remédios radioimunoterápicos, é o anti-CD20 associado a uma partícula de ítrium, ou que praticamente nós não temos no Brasil. Não existem vacinas para esse tipo de linfoma, e hoje nós podemos dizer, esse no está errado, nós já temos isso no nosso sistema público. Bom, eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos recomeçar a partir da classificação da Organização Mundial da Saúde e vamos falar dos linfomas agressivos, e vamos começar falando do linfoma difuso de grande célula. Nossa, professor, muito obrigada pela aula, foi muita informação. E não chegou nenhuma
pergunta ainda, mas eu queria perguntar para o pessoal se alguém tem alguma dúvida. Pode mandar aqui, gente, não tem problema nenhum, o professor responde. Mas Então, acho que muito é isso. obrigado pelo convite e vamos em frente. Até dia 29, se Deus quiser. Um abraço. A gente que agradece, professor. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Obrigada pela presença.